E aí pessoal, mais um Talk Piqui. Boa noite a todos. Nosso amigo Tchel Nascimento, Fernando Arantes aqui. Hoje agora a gente vai falar de uma polêmica que realmente dominou as redes sociais aí nos últimos dias, nessa última semana. A senhora Marju Coutinho, ela soltou uma frase que muita gente ficou zangada com ela. Vamos ver se nosso amigo Tchel também ficou zangado com a Marju Coutinho ou não, se ele tem um pensamento diferente do meu, ou se a gente converge nesse assunto. Então, o que ela falou? Ela falou que as medidas de Os especialistas são né, unânimes em falar que as medidas de distanciamento são essenciais neste momento para poder conter o vírus, e que o choro é o que a gente tem para hoje e que o choro é livre. Então, o que aconteceu? Muitas pessoas, donos de empresa, funcionários, pessoas que são autônomos, né, que dependem do próprio trabalho para sobreviver, viu isso como essa frase que ela falou, como um desrespeito a essas pessoas. uma né? afronta. Uma afronta. O que você acha? Você acha que as pessoas estão certas ou não? Ela já até pediu desculpas, né? Eu acho que ela errou na colocação dela. Eu não sou um telespectador do jornal que ela apresenta, mas ela errou na colocação, porque a Covid é um assunto sério, o lockdown é um assunto sério, não é hora de lacração, não é hora de falar alguns dizeres populares. Eu não vi na fala dela, talvez uma maneira de querer menosprezar a opinião do outro, isso ou aquilo. Ela falou até se jogando dentro do balaio, né? Dizendo que não tinha o que reclamar e que o choro era livre. Mas não cabia aquela frase naquele momento, porque muita gente está passando por dificuldade, muita gente dependendo de um auxílio emergencial, muita gente adiando planos, perdendo a vida. E eu não digo nem perdendo a vida pelo Covid, porque as vidas estão sendo ceifadas, vamos chegar às 300 mil em breve, infelizmente. Mas o lockdown ele também não é algo saudável. Né? Assim, o que acontece? Eu também acho que ela não deveria ter falado aquilo que ela falou no jornal. Primeiro, para mim ela errou aí. Por quê? Uma frase assim de lacração no jornal, o pessoal até levantou qual o salário dela. Diz que gira em torno de 60 mil reais, só o salário. Deve ter outras coisas a mais. Então, assim, se a gente for ver uma pessoa que ganha um salário mínimo, que é mais ou menos R$1.000, ela ganha 60 vezes a mais do que essa pessoa. Então ela errado procurar o salário dela. Então ela continua, ela tem uma condição privilegiada, né, digamos assim. E sendo que ela não parou de nenhum. Ela não parou de Ela não sofre imprensa, o lockdown. Ela está como profissão essencial, né? Ela está trabalhando todo dia. Todo mundo quer trabalhar. Eu sei que tem muita profissão que não dá. E tem outra coisa, por exemplo, auxílio emergencial. É pouco. Muito pouco, ainda mais que agora vai ser 250. O que você que se compra com 250, meu irmão? Vai comprar farinha, né? vai comprar variar de 150 a 250. Coisa assim, 250. Vai comprar farinha e ovo. Farinha, ovo, óleo e sal. Aqui hoje, a média de um arroz, vamos de 25, né? A média. Um arroz R$25. Um óleo de soja, que não é tão bom assim para a saúde. 8, 9. Vamos de 8. Só aí já vai para R$33. Já vai para um quinto desse auxílio de 150, que alguns vão ser 150, né? De 150 a 250. É complicado, não é fácil não. Assim, por exemplo, eu era a favor de fechamento quando foi no início, mas por quê? O governo falou, vai ter auxílio emergencial, teve, né? Era um auxílio um pouco maior, as mulheres eram 1.200 e outras pessoas era R$600, né? E
Foi prometido também a ajuda a algumas empresas, porque eu não vi tanto assim. Muitas empresas reclamaram, outras fecharam, né? Outras fecharam, não conseguiu se manter, então é complicado. Só que também teve um lado seguinte, eu conheço gente que recebeu o auxílio e tomava de cachaça. É complicado também essa questão, mas tudo bem, cada um com a sua consciência, né? Eu acho que infelizmente teve muita coisa nesse auxílio, nessa pandemia, e tudo que infelizmente esse governo faz, que é uma desorganização tremenda. E que nos outros governos também, que eu não vou isentar ninguém de culpa não. A fiscalização no nosso país é Fraca, né? muito fraca, é pífia. Eu acho que devia ter uma autarquia só para fiscalizar aquilo que o governo disponibiliza. Porque não é fácil você pegar R$ 600 para entregar para um indivíduo que não necessita. E muita gente que não necessita pegou e outros que necessitam não pegou. Outro problema que eu lembro é o seguinte: no início era falado, fique em casa, vamos reduzir a curva, mas por quê? Era dito o quê? A gente talvez não está se lembrando disso. Era dito, vamos reduzir a curva de crescimento da Covid para que a gente consiga criar os hospitais de campanha, aumentar os leitos. O que aconteceu? Fechar tudo. O que aconteceu depois das eleições? Tirar tudo. Não digo todos, que eu não conheço todo o Brasil para me dizer. Não dá. Mas muitos hospitais de campanha foram fechados depois da corrida eleitoral, depois das eleições, onde os números caíram, né? Ainda durou muito. Eu pensei que depois das eleições os números iam aumentar, logo em seguida, mas demorou, né? Foi depois do Carnaval, Ano Novo e assim. E Ano Novo deu para festejar bem. Quem quis festejar, festejou. Festejaram, porque aumentou, porque o pessoal festejou aí no Natal, Ano Novo e Carnaval, né? Então, e os hospitais de campanha foram fechados. Tanto é que em Recife, que é um dos lugares que eu pesquisei, Recife foram fechados, se eu não me engano, 300 e poucos leitos. Eles eram para estar tem uma folga boa ainda, e já está 90 e poucos por cento, quase 100% já lá de ocupação. Então, muita gente que fala hoje fechar, mas fechar só para manter Antes a conversa era fechar para fazer os hospitais de campanha, foram feitos, já se gastou o dinheiro, aí depois das eleições jogaram aquele dinheiro fora, né? É complicado. Eu acho que deveria ter não só o governo federal tem uma parcela de culpa muito grande também, mas os governos estaduais e municipais não podem ser que fecharam, inclusive acho que aqui em Araguaína foi fechado, eu não tenho certeza. Aqui é um prédio, é a UPA, né? A UPA Vila Norte. Da Vila Norte. Aí no caso ela funciona eu acho que tá bem. Fechada lá. Né? Aí como eles conseguiram construir o hospital municipal em tempo recorde, 60 dias eles construíram um hospital. Ainda não está terminado, mas a parte que eles se propuseram a construir, eles construíram. Então eles mudaram de local no caso. O hospital de campanha. Mas o prédio continua lá, então no dia, se aqui ficar sem nenhum UTI, imagino eu, pelo menos espaço físico tem de sobra para abrigar. Claro que também tem muita coisa de político, né? Quanto mais caos, mais dinheiro vem. Eu tô achando que pode ser isso também, que eles fecharam, a gente pegou um dinheiro lá pegou um dinheiro para fazer o hospital de campanha, né? Aí vem um caos, vamos pedir mais dinheiro. Talvez seja isso que está acontecendo. O ser humano hoje não se importa com a vida do outro ser humano, então eles plantam caos para colher dinheiro. A árvore que dá dinheiro é caos. A doença existe, está matando muito, mas ela está circulando e não está sendo tratada principalmente porque querem o dinheiro. E a gente está vendo que quem está morrendo mais são os jovens, né? Agora. Agora é. É de 45 anos para
Até teve uma discussão interessante que eu tava vendo o pessoal falando, por que a gente não começa agora a vacinar os jovens, por exemplo, que estão no mercado de trabalho, né? Sim. Talvez fazer uma divisão um pouco. Eu estava assistindo ao dividir Flow, um pouco mais. o Jacan, ele falou, olha, por que não vacina logo quem tem a necessidade de sair? Vacina quem está no mercado de trabalho, porque esse, se está vacinado, que não vai mais pegar, ele não vai levar para o idoso que está na casa dele. Pior que pega, leva. Pior que infelizmente. Não, ele leva na roupa, leva na roupa, só que não vai transmitir assim, por ele. Isso. Mas eu penso, se vacinarem eles pelo menos, e os idosos continuarem isolados, até que tenhamos um número maior de vacina para todo mundo, eu acho que já era um grande passo, porque salvava a economia e conseguia esperar. Então, pelo resumo da obra aqui, então nós dois somos contra o fechamento total. Com certeza. Eu sou contra. Eu seria a favor a um tipo de fechamento inteligente. É isso aí. Um fechamento inteligente. Como seria esse fechamento inteligente? Igual o pessoal estava conversando, eu não lembro, em algum local que eu ouvi falando. São Paulo tem várias áreas. Então você identifica onde está tendo mais casos e fecha naquele local. Araguaína também, apesar de ser uma cidade pequena para proporções brasileiras. É pequena, né? querendo ou não é pequena, né? Então dá para você fazer medir ali e ver o que você pode fechar. Sem contar que você tem as medidas sanitárias. Você exige que cada empresário, para que ele funcione, ele cobre do cliente, ele cobre de todo mundo, e que o cliente também seja punido. Porque o cliente ele quer exigir que ele seja tratado diferente. Não. O cliente seja punido. Se ele estiver dentro do supermercado sem máscara, não vai multar milionário, vai dar uma multa milionária no dono do supermercado, não. Vai lá e multa aquele cliente, porque ele sabe que é obrigatório usar máscara. No dia que doer no bolso do cliente, no dia que doer no bolso do indivíduo, ele vai mudar a atitude dele. Então, se nós cobrarmos dessa forma, tivermos as medidas sanitárias todas sendo respeitadas, eu acho que dá para abrir 90% do comércio. E tanto é que eu acho que os casos não estão vindo do comércio, estão vindo das festas. O pessoal está fazendo festa clandestina aí. No Rio de Janeiro, você viu o carnaval, parece um show do Belo e tudo mais. Então não é de em supermercado, pessoal. Aqui em Araguaína mesmo, o pessoal em supermercado respeita. Na rua, muitas vezes não. Mas supermercado eu vejo, o respeito é grande. Agora, então, para finalizar aqui, acredito que... O caso da Maju Coutinho, ela vacilou, não soltou uma frase... O que ela estava tentando passar não era tão errado. Talvez o que ela queria falar seria, mas talvez, para os negacionistas, né? Que o choro era livre, mas não... Só que, mesmo ela jogando para os negacionistas, ela atinge uma parcela que está sofrendo, que já está zangada, porque quando você vê que está começando a faltar na sua mesa, você vai aguentar desaforo ainda dos outros? Não vai. Uma coisa que eu acho é o seguinte, por exemplo, a questão de você limitar o comércio, por exemplo, digamos que você chega um cara aqui e fala, não, Araguaína vai funcionar o comércio de 9 horas até 5 horas da tarde. É a decisão mais boa que existe. Você infla aqueles horários. Você vai encher de gente aqueles horários. A medida mais inteligente para isso seria ampliar. Com certeza. Se o dono do comércio conseguir abrir de 6 horas até 10 horas da noite, até meia-noite, se ele der conta, permite. Amplia, coloca um número máximo de pessoas, que eu fui uma vez pagar uma conta no Paraíba do meu tio, tava lá distribuindo a senha. Então ali... Os mercados também estão fazendo assim. Ali tem que ser assim. Atingiu o número máximo, beleza, então você volta para casa e vai outra hora, ou então espera alguém sair. Tem que ser dessa forma. Você fazendo isso tudo, o comércio não para, nada para, e a nossa sociedade funciona. Funciona meio banguela, porque eu me sensibilizo com a dor também
os donos de bares, com todos os cantores que deviam estar recebendo um apoio maior, o pessoal do entretenimento. E infelizmente não dá para funcionar. Eu não consigo. Os que estão mais sofrendo é entretenimento, eventos, turismo. Acho que esses três setores aí estão sofrendo mais com essa. Bastante, é complicado demais. Então tem que ter medidas inteligentes. Você tem que ter um projeto que funcione. Você vai pegar, vai dizer, vamos fechar tudo. Não funciona, não funciona. Além de prejudicar bastante, não ajuda em nada. E o que você acha? Você acha que tem que fechar tudo? Tem que ter medidas mais diversas aí, mais inteligentes para a gente manter o comércio e conseguir reduzir os números de casos? Comente aí. Diga o que você gostaria que fosse feito. Não esquece de dar o like, comentar, compartilhar. Se inscreve no canal. Também. Então a próxima.